Então, que Deus possa nos abençoar. Amém. Bom, está filmando. Sobre lá o Papa, né? Está todo mundo indo falar, né? Reverenciando ele. E que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Amém? Esse mundo, a Bíblia diz que o mundo já é maligno, né? Eu dou graças a Deus por isso que Jesus veio com esse evangelho, e um evangelho contra mão. Amém? Mas que Deus possa nos abençoar, amém? Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 8:16, abrindo o culto, Deus deu isso para nós, amém? Nós vamos meditar em cima disto, em nome do Senhor Jesus. Lucas 8:16, diz assim a palavra do Senhor, a parábola da candeia. Quando Jesus falou essa parábola, não era revelação para eles, amém? Mas é uma revelação para nós. Diz assim: ele vem acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para os que entram e vejam a luz. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. E Jesus falava por parábola, quando Jesus estava com seus discípulos, para esconder a palavra de Deus para o povo judeu. E desde então ficou escondida e oculta até os dias de hoje. Amém? Porque era bíblico que Deus, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, e teria que acontecer com Jesus, senão não viria a salvação para nós. Traduzindo, Deus, o próprio Deus pegou seu próprio povo para condenar o seu filho, para que nós estivéssemos aqui. Quem está entendendo? Então, quando veio Jesus veio trazer juízo para a terra, Se olhar nem para um nem para outro, nem para a família ou nem para ninguém, certa vez? Jesus entrou no templo e alguém entrou lá e disse: mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar. Jesus disse, olhou para os seus discípulos: quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Amém? São esses que vão fazer a vontade de meu Pai, que estão aqui comigo. Amém? Traduzindo, dizendo que aqueles outros, espiritualmente falando, estão lá fora. Porque quem é de Deus anda com Deus. Quem é de Jesus anda com Jesus. Os irmãos, estão entendendo? Então Jesus disse: quem são meus irmãos, quem são meus irmãos? E aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, é o que estavam com ele. Ele estava desprezando a mãe dele, os irmãos dele? Não. Mas para deixar escrito para mim e para você, que nós temos que estar com Jesus. Amém? Porque são coisas espirituais. E nem por isso você vai desfazer de sua família. Ao contrário, você tem mais é que amar Ele, mesmo sabendo que Jesus disse que os inimigos da nossa alma seriam os da própria casa. Está vendo? Mesmo sabendo disso, Jesus mandou se amar. Amar e orar por eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então são essas coisas que Deus trouxe para nós a luz. Hoje eu entendo. E hoje eu faço isso. Ao fazer este que Deus mandou, essa é a luz que está em mim. Mas a luz que está em mim eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer com que ela aconteça. Quem entendeu? Porque a palavra de Deus tem que estar dentro de nós e não só da nossa boca para fora. Traduzindo melhor, você tem que viver o que está escrito. Deus está entendendo? Viver o que está escrito. Então Jesus, falando por parábola, para aquele povo judeu, disse: ninguém acender uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe num velador, para os que entram vejam. Amém? A luz é um guia, a luz é um lugar claro, a luz é onde você tudo vê. Amém? Você vai ver que as pessoas lá fora, Jesus disse: não vem pela luz, porque as suas obras são más. Amém? E a luz, aqui tudo condena. Meu amado, o que é isso? Jesus mandou pregar o evangelho, aquilo que condena, que é das trevas. Amém? Então você vai ver que muitos
Não vem para cá. Não vem para a luz. Muitas vezes pode vir para a luz, de repente Deus começa a usar o pastor e começa a falar alguma coisa das trevas, né? A pessoa fica meio chateadinha, coisa assim. Amém? Mas essa é a verdade. Dentro até na casa do Senhor, na igreja, você vai ver que nada fica oculto. Fica? Não. Deus nunca deixou nada oculto na igreja do Senhor. A igreja do Senhor, mesmo que eu conheço, eu vi igreja fechada. Eu vi igreja fechada, Deus falando com o pastor. Eu vi obreiros que moravam no fundo da igreja, Deus falando com ele que ia tirar ele. Na mesma noite ele saiu. Essa é a igreja do Senhor, que tem Deus. Lembra de dentro dessas profecias mentirosas que tem por aí, que fala hoje, não, é para acontecer daqui 3 anos, 3 meses, não existe isso, né? Quando Deus manda falar, é no ato, rápido, assim, na hora. Quer dizer, antigamente. Amém? Então vocês vão ver que essa é a luz que nós temos que ter. A Bíblia diz que quem usa de engano ficará na minha casa. Né? Aí você vai ver o porquê essas coisas, igreja meia cheia, meia vazia, vai, volta e assim por diante. Quem entendeu? Amém? É a palavra de Deus se cumprir na igreja. Mas o que nós podemos deixar é de falar essa verdade. Porque essa verdade que é a luz. Se eu não falo, não vai ser esclarecido. Amém? Não vai entrar na mente das pessoas com clareza, porque tudo que é luz é bom. Porque a luz vem de Deus. Amém? Então agora Jesus, falando em parábola, a esse povo, disse: ninguém acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para os que entram vejam lá a luz. Amém? E essa luz só veio quando veio Jesus. Antigamente não, o povo fazia biquilia lá atrás, continuam fazendo até hoje. No meio do povo judeus, eles não podiam tomar vinho, tomavam vinho, mas tomam vinho até hoje. Aí essa confusão de vinho aí. Mas bem-aventurado aqueles que vivem dentro da palavra de Deus, porque o povo judeu nunca foi sempre proibido tomar vinho. Nunca, mas está cheio de oliveira que dá. Videira, está cheio de videira lá, sempre teve videira. Não, mas o povo judeu era para tomar o suco, sabe aquele suco espremido na hora? E você toma aquilo é gostoso, aquilo é o melhor vinho que tem. Amém? Mas depois que azedou, ele levedou, e tudo que é levedado faz mal. Entenderam? Então você está vendo que o povo judeu era para, na ceia, na Páscoa, para comer ervas amargas, né? Também não fizeram aquilo, trocaram ervas amargas por vinho, para deixar amargura para Jesus Cristo, quando viesse. Amém? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é que ele está na luz, está vindo pela luz, porque a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua e luz para o nosso caminho. Por que estamos falando isso? Porque está escrito, tá bom? Então, vamos continuar lendo, que diz assim no versículo 17, diz assim: porque uma coisa oculta, tá vendo? É aquilo que tu entendi falar. Porque não é uma coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber se vir a luz. Amém? Então, não tem jeito de ficar escondido. Quem entendeu, diga amém? Amém? Diz assim: vê depois como ouves, vamos prestar bastante atenção agora. Vê depois como ouves. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Como os judeus que dizia que via, que sabia de tudo, e lá tinha doutores, lá tinha homens grandes, homens desses, como tem até hoje. E até hoje, nos nossos dias, estão aí mexendo com a Bíblia e escapando do lugar, e mexe daqui, mexe de lá, achando pergaminho, isso e aquilo. Seja judeu ou não judeu. Se não aceitar a palavra de Cristo no Novo Testamento, não é salvo. Porque nos nossos dias está aparecendo judeus agora aí, em alguns programas, dizendo que eles aceitam
da palavra de Deus, que Jesus é o Cristo e tal, tal, tal. Eu quero dizer para a igreja que eles têm que se converter, que eles têm que aceitar o batismo em nome de Jesus. Não, cara, mas eles eram judeus, então se eram judeus, eles deram 144 mil. Porque nesta era, na era da graça, ele tem que aceitar. Já vai entender? Se não aceitar, está alguma coisa errada. E, no entanto, está falando, mostrando diante da Bíblia, e talvez está até os pergaminhos lá para trás, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Porque está chegando o tempo de agora os judeus voltar a conhecer a palavra de Deus, conhecer o verdadeiro Deus, porque Deus vai abrir a mente deles. Mas nem por isso eu vou entrar numa conversa dos judeus, se ele não for batizado em nome de Jesus, e só porque ele é judeu, a maioria dos judeus ficaram tudo para trás. Você vai ver Pedro ficando para trás. Por que, meu caso, que ele ficou para trás? Porque ele ficou preso lá com os judeus evangélicos que se diziam ser judeus, que no tempo de Pedro vieram para a igreja, mas não aceitaram o batismo. Vieram para a igreja, mas ficaram na circuncisão. Está entendendo? Aí você vai em Apocalipse está condenando ele. Por isso que Deus vem e levanta Paulo. Amém? Porque no meio do povo judeus, Deus nunca pegou ninguém para a salvação. Não vou falar ninguém. É bom que eu discuto isso aí, vai perceber mesmo. Bom caso como ninguém. De lá para cá, desde Gênesis até Jesus, Deus escolheu mulheres, né? Mulheres e homens. E você vai ver a mulher meio camuflada, vindo, trazendo, fazendo família. Mas tinha que ser a família de um judeu. Entendeu? Você vai ver no meio de todas aquelas mulheres, Deus sempre usando as mulheres de fora. De uma fala de fora. Então vamos lá. Deus usa, vamos ver, aquela mulher prostituta lá, Deus usa Raabe de fora. Deus usa, a primeira mulher que Deus usou era de fora também. Foi aonde Judá teve um caso com aquela mulher, amém? E nasceram filhos. E aquela mulher também era de fora, chamada sua. Quem entendeu? E Jacó não podia fazer aquilo. E daquela mulher Deus mata os filhos de Jacó. Mas de Jacó, que era o escolhido de Deus, que haveria de trazer a família de Jesus, ele tira 2 filhos, que nasceram gêmeos, que é Zera e Zerá. Zerá e Terã. Terã, tá bem? Então vocês estão vendo que é de fora, tá bom? Tá, então vocês vão ver, depois de tudo isso, aí tem Noemi. Noemi sai da cidade, daquele lugar que é a casa de pão, e vai peregrinar para outro lugar. Chegando naquele outro lugar lá, morre o marido, morre os 2 filhos, e ela fica sem terra, ela fica sem remidor, ela fica sem alguém que pudesse trazer de volta ela para a nação de Israel. Você vai entender? Aí Deus vai e levanta Ruth. Ruth era judia, Ruth era boa. Então Noemi, que era judia, ficou viúva. Quem está entendendo? E se não fosse a misericórdia de Deus, ela voltou a ter terra, mas por causa de Ruth. E tudo isso era propósito de Deus. Aí de Ruth vem a família de Jessé, e de Jessé vem Davi. Amém? Porque a Bíblia diz que, nas Crônicas, que Deus ia abençoar o 7º. E o 7º seria o 7º filho de Jessé, amém? Chamado Davi. Então ali conclui o povo judeu. Aí depois continua a família, até vir o outro 7º, que é Jesus Cristo, o Salvador do, onde Deus diz que no 7º dia ele ia descansar, e ele descansou em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
João Carlos descansou. Pela Bíblia Deus está falando que descansou. Pela Bíblia ele está falando que Deus fez o mundo para o filho e falou para o filho: se vira, dá conta do recado, que eu vou descansar. Quem está entendendo? Espiritualmente falando. Aí vem o Filho de Deus, faz tudo o que tinha que fazer por mim e por você, morre por mim e por você, e hoje está lá na glória do Senhor. Tudo aquilo que estava perdido, o Filho veio buscar. Aí você vai ver que até eu, você, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então quando a Bíblia fala vamos lá, eu gosto das passagens bíblicas que se encontram em Gênesis, e você não percebe quando isso iria acontecer. Gênesis 2, e diz assim: assim os céus e a terra e todo o teu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que ele tinha feito, descansou no sétimo dia. Amém? Sétimo dia foi quando veio Jesus Cristo. Mas assim, porque Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, e nós fazemos parte desse sétimo. E agora a igreja está indo embora e vai voltar para o povo judeu. Aí vamos lá. E descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha. Então até a salvação estava nos planos de Deus. Quando veio Jesus, dá a impressão que Deus ficou descansando, deixou só para o filho. Quem está entendendo? E ele fez isso mesmo. Você vai entender? Aí diz assim: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Quando santificou, não pode mais anular. Aí diz assim: porque nele descansou de toda a sua que Deus criara e fizer. Amém? Então quando veio Jesus Cristo, Deus descansou em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então Jesus pega aquela cruz, morre por mim, morre por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? E depois que Jesus ressuscita, e depois que Jesus sobe aos céus, aí a igreja somos nós. Amém? Foi um presente que Deus deu para o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Está aqui agora, né? Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste, a mim convém, elas ouvirão, elas me seguirão. Judeu seguiu, o povo é fora segue, o povo agora ouve a voz do Senhor, não, ouve a voz do terceiro, amém? Dos reformadores. Por isso que eu estou falando hoje aqui sobre alguns judeus que apareceram, trazendo algum engano, e as pessoas vão atrás. Os irmãos estão entendendo? Tomara a Deus que não seja batizado no nome de Jesus, tomara que aceite Jesus Cristo, porque nós estamos ainda no tempo da graça. Amém? Senão vai fazer a cabeça de muitas pessoas ouvindo isso porque é judeu. O povo judeu fazia um prosélito no Velho Testamento, atravessava de mar em mar, para fazer com que alguém se convertesse ao judaísmo. Jesus disse: vocês fazem que ele sirva do inferno 3 vezes mais. Que o judaísmo não salva ninguém, e nunca salvou. Por isso veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então estou dizendo para os irmãos que Jesus atrás não pegou ninguém não. Amém? Mulher nenhuma. Aí você vai ver depois as mulheres que Deus escolheu, amém? Que foi essa que eu estou falando, que foi a primeira, nós paramos lá na prostituta, que é, aí vem Raabe, aí vem Ruth, amém? E por último, aquela mulher que Deus disse lá em Gênesis 3:15, e disse à mulher, colocarei inimizade contra ti, a mulher, contra a tua semente e a tua, essa te ferirá o calcanhar, essa te pisa, vou ler que eu esqueço. Gênesis 3:15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher,
Deus está falando para Satanás que ia colocar inimizade entre ti e essa mulher. E quando isso aconteceu, quando veio a semente desta mulher, por que não fala semente de homem? Porque essa era a mulher escolhida por Deus. Aquelas mulheres que há lá em Provérbios fala, as mulheres virtuosas, quem achará? São essas mulheres que Deus escolheu. Quem está entendendo? Amém? Porque agora nós para a igreja não existe mais. Agora para a igreja espiritualmente, eu sou a mulher do Senhor. A mulher também é a mulher do Senhor. Não existe mais esse negócio de sexo. Quem está entendendo? Amém? Hoje Deus nos trata a todos iguais, sem olhar para o sexo. Porque os irmãos estão entendendo? Agora lá atrás, não, lá atrás, e essas mulheres que Deus escolheu até vir a mãe de Jesus Cristo. Então, depois de Jesus Cristo, aí havia outra mulher mais linda do mundo. Esta mulher chamada igreja. É isso ou não? É, essa mulher chamada igreja. E essa mulher chamada igreja agora tem um marido. Esta mulher chamada igreja agora tem um dono. Esta mulher chamada igreja, ela é virgem. Ela não é prostituta. Ela não olha para outros deuses. Ela não olha para outros mandamentos. Quem entender? Amém? E essa mulher chamada igreja deu luz a filhos. E essa mulher chamada igreja, lá no dia de, não no dia de Pentecostes, mas lá no Pentecostes, na casa de Cornélio, nasceu esta mulher. Quem está entendendo? No caso, não foi no Pentecostes, no primeiro Pentecostes, não. No primeiro Pentecostes, nasceu os judeus. Todo mundo estava lá, sentado, de repente veio um vento veemente, encheu toda a casa, e eles passaram a falar em línguas estranhas. Só que essas línguas estranhas tinha alguém que entendia, tá bom? Tinha alguém que entendia. Não é essa língua estranha que ninguém entende. Que Deus não é doido para fazer isso. Deus trata com o homem com coisas que você sabe, fique sabendo. Quem entendeu antigamente? No caso de agora, por que Paulo proibiu de falar língua estranha aqui, na igreja? Porque se você falar língua estranha, é só para você, eu não estou entendendo nada. Então que você fique quieto na igreja. Amém? Porque a língua estranha é um presente que Deus deu para você. Eu não estou dizendo com isso que é proibido falar em línguas, porque a maioria hoje não fala, e quem fala é mentira, aprendeu com o outro. Nem mais estou entendendo? Você vai ver, a turma, por ver a palavra de Deus, hoje, quantos e quantos cristãos diz que você não pode ser batizado com o Espírito Santo por não falar em línguas. Próprio unicíssimo, próprio verdade, você não está entendendo? Porque ele mesmo não é. E antigamente a primeira coisa que tinha que fazer é buscar o batismo com o Espírito, com evidência de falar em línguas. Era a única coisa que você sabia que você foi batizado porque você falava em línguas. Quem está entendendo? Aí vem o apóstolo Paulo, nos mostra um caminho melhor, e nós aceitamos isso, porque ele está certo. Quem está entendendo? Diga amém? Porque línguas, dom de línguas é um presente que Deus te deu. É uma alegria no Espírito, você transbordar e ficar à vontade. Então faça isso na sua casa quando você está orando. Amém? De vez em quando sinta a presença de Deus a ponto de você falar em línguas. Isso é um sinal que Deus está contigo. Amém? Eu falei que é um sinal de que Deus está contigo, mas não é que salva, que não salva, amém? Dom de línguas não salva ninguém. É um presente de Deus. Quem entendeu? Amém? Presente salva é você ter Jesus Cristo no seu coração, andar em novidade de dia e ter temor do Senhor. E isto é que traz salvação. Amém? Então nós estávamos falando aqui, hoje comecei a falar, mas está bom, tá? Amém? Eu falei que lá de Israel, Deus nunca pegou ninguém. Então tomar cuidado, os judeus que estão aparecendo agora, tomara que eles aceitem a Bíblia, a palavra de Deus, que é o Novo Testamento, porque nós estamos ainda no tempo da graça. Agora, depois que fechar a graça, aí sim você vai ter 144 mil que vão aceitar
a Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor, amém? E talvez eles não vão fazer isto o que nós fazemos. Se você for olhar pela Bíblia, a Bíblia fala que esses judeus que Deus preparou é uma coisa muito difícil de você aceitar, mas é bíblico, que Deus disse que não será com arrependimento. Nós precisamos arrepender. O judeu 144 mil é sem arrependimento. Vai nascer judeu mesmo. Não vai negar o seu único Deus. Mas vai saber que esse único Deus é aquele que se fez carne e veio no meio do povo judeu com a sua presença. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vai abrir a mente deles. Eles não vão precisar descer as águas, eles não vão precisar ter arrependimento. Mas, meu cara, mas o senhor está falando aí, não. Nos nossos dias da graça tem que ter arrependimento. Mas quando for 144 mil, não vai precisar mais, tá bom? Eu também não vou estar lá brincando com eles comigo, quero estar lá no céu. Quem entendeu, diga amém? Bom, então vamos voltar a ler. Onde nós voltamos? Nem saímos de lá, né? Vamos lá, versículo 17 de novo, voltando para lá. Porque é uma coisa oculta que não haja de se manifestar. Estou lendo Lucas 8, 17. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida, está vendo? Que não haja de saber se há. E vira. Amém? Então só no meio da luz, no meio da igreja, que vai ficar sabendo. Lá no caos hoje, nós estamos falando, tá bom? Aí diz assim, vem depois como ouviste, porque a qualquer que tiver será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então o povo de Deus que pensava que tinha, ficou sem. Amém? No tempo de Jesus, Jesus era aquela luz. Mas o povo andava com aquela luz, andava com Jesus Cristo. E agora para eles receber essa luz, só depois do Pentecoste. Os irmãos estão entendendo? Só depois do Pentecoste. Então vou aproveitar agora aqui, que eu vi um programa, alguém dizendo que os discípulos foram batizados quando estavam com Jesus, eles já tinham o Espírito Santo. Amém? Eu ouvi falar, quando eu escuto alguém falando assim, porque lá as pessoas não viram, irmão. Amém? Viu? Pessoas abençoadas por Deus. Falando que os discípulos foram receber batismo quando andavam com Jesus, já tinham o Espírito Santo. Amém? Não existe isso, tá bom? O que Deus fez, chamou seus discípulos, soprou sobre eles e mandou eles pregar o Evangelho do Reino. Amém? Para eles fazer aquilo. Jesus sabia que uns iam aceitar, os discípulos pregando nas casas, uns iam aceitar e outros não, porque o povo de Deus não ia aceitar, a maioria não ia aceitar. Quem está entendendo? Então foi somente um sopro, para eles fazerem somente aquilo. Amém? Somente aquilo. Porque Pedro se esvaziou de novo, os discípulos se esvaziaram de novo, e a alegria deles foi só aquela hora. Senhor, até o demônio submete em teu nome. Aí foi quando Jesus vem e fala, eu vi a Satanás descendo como um raio, por isso vos deu poder. Mas o verdadeiro Pentecoste mesmo foi no dia de Pentecoste. Amém? Era ordem para eles. Então agora sim, depois do Pentecoste, aí não foi uma coisa só por dose, só por medida. Eles ficaram meio cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo? Aí saíram pregando a palavra de Deus, saíram falando do amor de Deus sem medo, sem vergonha, sem nada. Quem está entendendo? Então eu estou falando isso para tentar. Não que muitas vezes as pessoas estão falando isso por erro, mas as pessoas que escutam vão pensar que é verdade, né? E você vai ver que não é bem assim, tá bom? Tá bom. Então por isso que nós estamos falando que vende como ouves, porque qualquer que tiver será dado, e qualquer que não tiver até o que tem será tirado. Aos Hebreus.
eu vejo alguma coisa na televisão, me chateia. Muitas vezes a pessoa não é com má intenção, mas pensa mal, né? Ou faz confusão com versículos. 3, eu falei, 3, 9? Não, 3, 13, amém? Diz assim: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam deles anunciado. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. A qual casa quem é? Somos nós. Amém? Amém? Somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação lá no deserto. Eles provocaram a Deus lá no deserto. Deus está falando para nós, aqui nos nossos dias, vamos fazer igual, tá bom? Onde vossos pais me tentaram e provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seus corações, não conheceram os meus caminhos. Então agora versículo 3: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É o que nós estamos fazendo agora, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retiverdes firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo algum ouvido, o provocaram, mas nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas como, isso é? Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram nos dedos? E quem jurou que não entrariam no meu repouso? Senão os que foram desobedientes. Então, quando veio Jesus foi o repouso de Deus. Amém? Por isso o povo ficou para trás. E vemos que não podemos entrar por causa da sua incredulidade. Então, quando aconteceu hoje, meu caro, esse dia hoje, foi quando, depois do meio de voz. Se hoje ouvirdes a minha, não endureçai os vossos. Então, quando os discípulos andavam com Jesus, não lembravam de nada, não sabiam de nada, mas depois do Pentecoste, a Bíblia diz que eles lembraram do que Jesus falou, do que Jesus, os acontecimentos, né? Entendeu, irmão? Voltou tudo à tona para eles assim, e eles lembraram do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e continuaram fazendo as mesmas coisas. Entendeu? Porque é a mesma coisa, meu caro. Porque aquele Espírito que estava em Cristo, agora está neles. Amém? Que é o Espírito do nosso grande Deus, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, você tomar cuidado como você ouve. Entendeu? Então você vai ver os discípulos no princípio da igreja, todos eles ouviram, mas nem todos deram crédito, à palavra de Deus. Aí você vai ver no Apocalipse, 7 igrejas, só uma é salva. As outras também eram de Deus? Era de Deus. Por que eles ficaram para trás? Porque não deram ouvido. Igual o povo judeu lá, não ouviu Deus e ficaram para trás. Amém? E a Bíblia fala, se hoje ouvides a minha voz. Cadê a voz de Deus agora aqui? Se não for pela palavra. Já vai entender? É pela palavra ou pelo homem? Que alguém vai aparecer e vai falar e acha que é assim, ou deixa certo? Já vai entender? É para ficar com a palavra de Deus. Assim como tem os reformadores. Irmãos, a maioria tem reformador, tá? Até a igreja unicista aí tem reformador. Que coisa esquisita, velho. Como pode? Conhecedor da palavra. Você vai entender? Conhecedor da palavra
Por isso que Deus me levantou, irmão. Deus me levantou foi para ser contra esse povo mesmo. É o povo cristão mesmo. Não é mais entendendo? Conhece a palavra de Deus, aí você vai ver, tem imagem de escultura, tem bicho lá no meio, tem cruz lá no meio. Sendo que a Bíblia está falando que não pode fazer isso, não, cara, lá no Velho Testamento. Tem nada que é no Velho, né? No Novo também. Que Deus não fala uma linguagem. Lá no Velho eles falam, lá no Velho que não podia, meu caro. Deus disse para Moisés, não fazer imagem de escultura. Aí eles falam uma desculpinha, mas Moisés fez a cobra lá atrás, a serpente, ó. Já está vendo que agora? Arruma alguma desculpa. Mas Deus não vai fazer também a serpente lá e colocando uma haste, sem saber que aquilo ali é simbolizar o Cristo. Aquilo ali é servir de bênção para os que se salvam. Mas para os que creem nessa porcaria, inferno. Já vai entender? Então por isso nós temos que ficar com a palavra de Deus. Você vai ver no meio próprio a igreja do Senhor. Porque tem um cabeça, tem alguém que foi atrás de outro alguém. Aí se procura esse outro alguém, não tem na Bíblia. Então não passa de reformador também. Já vai entender? E eu não estou querendo dizer que não é homens de Deus. Muitas vezes são homens de Deus. Mas a Bíblia está falando para não ir atrás de outro homem. O próprio apóstolo Paulo ele falou: se eu mesmo vier, está vendo? E for além desse evangelho, não acredite não, vai que eu fico louco, aí volto falando besteira. Já não estou entendendo? É para ouvir esse evangelho, não tem mais. Quem está entendendo? Amém? É para ouvir esse evangelho, não tem mais. Então, se tratando de outro evangelho, seja anátema. Agora, falando de imagem de escultura, eles pegam essas passagens e dizem que Moisés fez lá, está vendo? Para transgredir as coisas de Deus. Aí no Novo Testamento vem, não fala, mas no Novo Testamento não fala. A Bíblia diz, a fé é coisas que não. E por que você tem? Se vê coisa que não se vê. Está vendo? Lá atrás era bem assim, mostrava o que dá para fazer, né? Agora é a mesma coisa, só que é espiritual é para você ficar esperto. E que sem fé é impossível. Aí eu mandei fazer uma foto aí, que é quase igual a Jesus. Quem mandou você fazer isso? Foi o profeta outra porcaria. Igual você. Diz mais ou entendendo? Bom, cara, você fala isso, fala. Se tivesse junto, eu falava também. Foi por isso que Deus me deixou separado. Diz mais ou entendendo? Porque tudo que é antibíblico é antibíblico. Deus mudou? A mesma lei que escreveu para ele serve para nós. Só que agora fala espiritualmente, muitas vezes as pessoas não percebem. Amém? A fé é coisas que não. Amém? E sem fé é impossível. Mas é uma fé espiritual. É fé dentro da palavra de Deus. Amém? Então Deus é maravilhoso. Então agora vamos voltar lá para Mateus. Que gostoso, viu, irmãos? Dá a impressão que eu estou bravo aqui, né? Mas isso é coisa de Deus, tá? Eu sei o que estou falando. A Bíblia diz: aí aquele que pecar contra um desses Deus pequenininho, amém? Jesus disse: você não pode pecar contra o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo que eu conheço na Bíblia é a palavra de Deus. E outra coisa é mentira. Deus é contra, como que vai ser verdade? Você vai entendendo? Amém? Mas foi o profeta curava aí, isso e aquilo. Jesus disse, vai vir alguém fazer cair, Jesus disse, a Bíblia nos diz, pode vir alguém fazendo cair fogo do céu. Não acrediteis. Qual o problema? Deus falou que você não pode acreditar naquilo. Mas ele está fazendo, então deixa ele fazer, mas a Bíblia é contra o que ele está fazendo. Isso é para o lado de lá para enganar os outros. Já vai entendendo? Então tá bom. Eu falei que nós estávamos onde, hein, Mar? Lucas. Lucas 8.
Você vai ver que Lucas, antes disso, entra Lucas 8:1, aí depois que entra aquela passagem, tá bom? Lucas 8:1 diz assim: aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com Ele. Amém? Nós não tínhamos o Espírito Santo agora, tá bom? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas Fazendas. eram bênçãos para o Senhor Jesus, tá vendo? Aí diz assim: e juntando-se uma grande multidão, e vendo-se todas as cidades ter com ele, disse por, Parábola. que não era o tempo ainda, tá bom? É para eles não entenderem mesmo. O semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisado as aves dos céus a com. Comeram. Então ela está no caminho ou está junto? Caminho. Jesus disse que comigo não se ajuda, Espalha. se espalha, tá bom? Então vamos lá. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha Umidade. amém? Não tinha terra, então morreu, ia morrer, tinha jeito. Outra caiu em espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, Ouça. amém? Esse ouvido para ouvir agora é para nós, tá bom? Para eles não. Quem está entendendo? É para a igreja, nossos dias. Depois do Pentecostes, ouça o que o Espírito diz assim. Versículo 9. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado o conhecer e os mistérios do reino de Deus. mas os outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas era o povo judeu lá atrás, que não tinha chegado o tempo ainda. Jesus Cristo ainda não tinha consumado a sua obra de salvação aqui na terra. Mas assim, essas coisas é a parábola da semente. Agora vai explicar para os seus discípulos, porque os seus discípulos fazem parte da igreja. Amém? Diz assim: e os que estão juntos no caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem. Crendo. Amém? Então isso ia ficar para a igreja depois do Pentecostes. Quem está entendendo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando lê o tempo e essas coisas todas. Diz assim, foi o versículo 3. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum Tempo. e o tempo da tentação se desviam. E esse que caiu entre espinhos são os que ouviram e indo por diante, são sufocados, vou prestar atenção, com os cuidados e riquezas e deleites da Vida. e não dão fruto com Perfeição. amém? Não dão fruto com perfeição. O que é isso, meu caro? Você ficar muito pegado com coisas materiais, né? E esquece de buscar as coisas espirituais, porque as espirituais têm mais valor para Deus do que as materiais. Você busca materiais, esquece espirituais, daqui a pouco você pum! Né? Perdeu os dois lados. Quem está entendendo? Então a Bíblia fala para você ouvir, ouça o que o Espírito diz, A igreja. melhor buscar as coisas que é do céu, né? E aqui caiu em boa terra, são os que ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aí depois ele fala embaixo, como acabamos de ler ali, né? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos ser convendo que Deus é maravilhoso. Amém? Então que Deus possa continuar nos ajudando. Nossos dias aí, tem esses programas de
televisão, eu não sei como chamar, podcast, sei lá como chamar, sabe como que é? Podcast, né? E mais alguns, lá eles vão catando a turma ali, né? Ali. Irmãos, ouçam o que diz a palavra de Deus na igreja, tá bom? Na minha igreja não, tá? E vai entender? Ali é uma ciladinha. E quem está pegando com essas coisas aí, está arriscado de se desviar. E vai entender? Não deixa de ser uma fonte mentirosa. Né? Ali está dando ibope, está fazendo sucesso para eles, tá bom? Mas não estou agregando nada com a palavra de Deus, não. Você vai estar entendendo? Não estão agregando nada com a palavra de Deus. Quero ouvir a palavra de Deus, venha para a igreja. Amém? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou é ouça o que o Espírito diz aos podcasts. Está vendo que perigoso? Já tem de tudo. As pessoas convidam. Amém? Não para aceitar a palavra de Deus, mas para discutir. Já pensou? Aí chega alguém lá que fala alguma coisa, e eles vão atrás daquele alguém. Amém? Aí aqui na Bíblia, pela Bíblia, eu reprovo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitas vezes são homens até de Deus que estão indo lá. Aí não dá para reprovar, tá bom? Mas a maioria é reprovada. Por causa da palavra, foi aquilo que eu falei. Lá um judeu lá. E, não, se ele não voltar, se ele não aceitar o que a Bíblia diz no tempo da graça, amém? Não está salvo, não. Não é porque ele é judeu, não. Foi o que eu falei para os irmãos, que de judeu não vem nada de bom. A única coisa que Deus deu de bom para nós, judeu, foi Jesus. Aí ele veio do céu. Lembra de entender? Ele veio do céu. Deus pega a sua genealogia, essas mulheres e os homens abençoados, para trazer a Jesus Cristo. Amém? Mas quando veio Jesus Cristo, veio fazer um novo mundo, um mundo espiritual. Aí você vai ver a salvação veio do judeu, porque Deus escolheu aquela nação. E vai entender? Mas se você for olhar, a salvação para nós veio do céu. Foi do céu que veio, um filho se nos deu. O menino que ia nascer de uma virgem, como pode de dentro para fora? É, quem está dizendo? Está entendendo? Amém? Como pode alguém vir para morrer comigo com você, mas ao terceiro dia ele ressuscita? Veio do céu ou veio do céu? Como pode Jesus dizer, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está ali Deus? Não é loucura de homem, patentemente ou aparentemente, homem, não pode fazer isso. Amém? Quem é esse homem que depois de ter feito tudo, de umas 500 pessoas mais ou menos, ele subiu, flutuando, olha coisa linda, foi embora. Já viu o homem fazer isso? Só Jesus com aquele corpo glorificado. Aleluia. Entendeu? Jesus disse que assim como ele é a ovelha, e aquele corpo subindo, filhos de Jerusalém, o que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus há de vir. Mas agora o povo judeu, não mais para nós, porque nós vamos estar com ele lá na glória, e quando ele vier, nós vamos voltar junto com ele. Você vai entender? Onde a Bíblia diz que nós vamos julgar. Não vamos julgar ninguém, tá bom? Nós já estamos julgando pela palavra. Nós estamos juntos com o julgamento que Deus fez e nós fazemos parte. Quem entendeu, diga amém? Então vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, se Deus quiser, pela misericórdia do Senhor, nós estaremos aqui de novo, louvando e exaltando esse Deus. Foi para isso que Ele me chamou, porque eu sou o seu louvor. A igreja é o louvor do Senhor aqui na terra. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Vamos voltar para a nossa casa. Quem sabendo que a nossa parte foi feita. Amém? É isso que Deus pede de mim e Deus pede de você. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor. Então vamos embora. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por todo o meu coração.
Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado pela liberdade do Espírito, Senhor, estando na tua casa. Senhor, nos pedimos em paz. Livra-nos, guarde todo o mal fora. Que o Senhor possa, Pai Santo, abrir a mente das pessoas, Pai Celeste, nesses dias que estamos vivendo, usar o maligno, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Que essa palavra possa chegar a alguém, nós possamos meditar na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor tem a salvação. Nos esperemos em paz, livre-nos, guarde de todo mal, daqueles perigos ocultos, Senhor, que só o Senhor conhece, e aqueles perigos, Senhor, que o inimigo nos move, que o Senhor livre-nos, guarde de todo mal. Eu, minha família e toda a família dos teus pequeninos que aqui estão, e na verdade todas as famílias da terra. Aproveito para orar em favor do teu servo, nosso irmão Jair Bolsonaro, nosso presidente, e o Senhor sabe todas as coisas, tudo está em tuas mãos, e que teu nome seja exaltado e louvado, até que a tua palavra se cumpra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. Manda mais uma salva de palmas, Senhor.